O que foi o incidente de agosto? Para fazer esse vídeo, eu utilizei o artigo do professor Jin Guanxi, que foi publicado no International Journal of Korean History. O artigo é intitulado O Incidente de Agosto e o Destino da Facção da Yan'an. Após a libertação da Coreia Popular em 45, diferentes facções políticas disputavam o poder, incluindo a facção guerrilheira e a facção Yan'an. No entanto, essa diversidade política foi desaparecendo ao longo da década de 50, culminando no incidente de agosto de 1956. Esse evento foi a única tentativa organizada de desafiar Kim Il-sung, que marcou o fim da facção Yan'an, e apesar da China ter tentado intervir após o ocorrido, não conseguiu impedir a erradicação dessa facção. O incidente de agosto foi decisivo para consolidar o poder de Kim Il-sung, eliminando a oposição e estabelecendo uma estrutura de poder centralizada e rígida na Coreia Popular. Embora muitos estudos já tenham sido feitos e a recente liberação de registros das reuniões do presidente Mao, onde ele mesmo discutiu o incidente com delegações soviéticas e norte-coreanas, aqui esse artigo do professor Jin Guanxi, ele traz uma nova perspectiva sobre a interferência da China e o impacto desse evento. Bom, mas antes de tudo, vamos falar sobre a formação da facção Yan'an e o movimento de independência coreano. O movimento de independência coreano na China foi dividido em duas principais facções. Aquelas que eu falei, né? A primeira, que é a guerrilheira, que era mais ativa no norte da China, né? Na região da Manchúria, e a Aliança da Independência na China continental, conhecido como facção Yan'an, apoiada pelo Partido Comunista Chinês. A facção Yan'an tinha fortes laços com a Aliança de Independência Coreana e o Exército Voluntário Coreano. A facção Yan'an foi formada em 1938, quando os revolucionários coreanos foram organizados sob a liderança de Zhou Enlai para lutar ao lado das forças chinesas na guerra contra o Império Japonês. Ao longo dos anos, a facção Yan'an cresceu integrando jovens coreanos e consolidando como uma força importante na luta contra a ocupação japonesa. Que nós sabemos, que quando o Japão, o Império Japonês, ele começa o seu expansionismo no Pacífico, pegando a Manchúria, pegando a Península Coreana, eles chegam também à região da China, que estava em um período de guerra civil, e foi nesse momento em que começa, toda essa tensão existente, até porque devemos lembrar que para os chineses, a Segunda Guerra Mundial começa em 37, não em 39, como para nós aqui no Ocidente. O professor Jin Guanxi, ele também destaca, que apesar de enfrentar lutas internas e desafios de liderança, a facção Yan'an, sob a orientação do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, tornou-se uma entidade militar e política unificada. Em 45, com o colapso do Império Japonês, a facção Yan'an, incluindo o Exército Voluntário Coreano, desempenhou um papel crucial na organização das forças coreanas para a libertação da Coreia. Pois nós devemos entender que nesse contexto, um pouco antes, do fim do Império Japonês, existia um conflito até mesmo de interesses entre as facções e até mesmo dentro da China, Devemos lembrar que a China estava nessa guerra civil, entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, mas eles deixaram a sua rivalidade de lado temporariamente, incluindo o presidente Mao fala isso em seu texto sobre a Guerra Prolongada. E a gente deve entender que o Império Japonês era uma ameaça muito mais que enfatizava a necessidade dessa aliança, naquele momento, essa unificação, nós devemos entender que uma ameaça imperialista, uma ameaça como o Império Japonês foi, que escravizou, exterminou vários grupos, se tornou uma prioridade. E que após isso, não significa que deixou de existir uma ameaça. Devemos lembrar que tempos depois ocorreu o conflito na Península Coreana entre a Coreia Popular e a Coreia do Sul. E o professor ainda destaca que, no entanto, as divisões internas e a falta de unidade entre seus membros tornaram a facção vulnerável às lutas políticas subsequentes, especialmente sobre a facção guerrilheira anti-japonesa. Agora vamos falar do incidente de agosto e a interferência da China e da União Soviética nesse evento. Após a libertação da Coreia, várias facções políticas exiladas retornaram, incluindo a facção guerrilheira de Kim Il-sung e a facção Yan'an liderada por Ki Tum-bom e Mu Shon. A facção Yan'an se dividiu em dois grupos. Um assumiu os cargos importantes do governo e na segurança, enquanto no outro organizou o Partido Democrático, parte de uma estratégia de frente unida.
No entanto, sob a ocupação soviética, a facção Ayanan não conseguiu entrar no núcleo do poder, que foi dominada pela facção guerrilheira de Kim Il-sung. Após a Guerra da Coreia, ocorreram mudanças políticas que levaram à eliminação de figuras importantes da facção Ayanan, como Pak Yu e Mushon. Em 56, durante uma visita de Kim Il-sung à União Soviética e à Europa Oriental, a facção Ayanan e a parte da facção soviética formaram uma coalizão anti-Kim Il-sung, mas sem sucesso. Kim Il-sung, informado sobre a conspiração, tomou medidas rápidas e eficazes para enfraquecer a oposição. O incidente culminou em uma Assembleia Geral em agosto de 56, onde membros da oposição foram expulsos do partido, eles foram expurgados, tá? Em resposta, alguns buscaram refúgio na China. A União Soviética e a China, preocupados com a estabilidade da Coreia Popular, enviaram delegações conjuntas para intervir, mas sugestões foram amplamente ignoradas por Kim Il-sung, que consolidou seu poder na Coreia. Após a Revolução Húngara de 56, tanto a União Soviética quanto a China evitaram interferir mais, permitindo que Kim Il-sung iniciasse uma série de expurgos dentro do Partido dos Trabalhadores da Coreia, eliminando a oposição remanescente, especialmente as facções da Ayanan e a soviética. Isso consolidou o poder absoluto de Kim Il-sung sobre a Coreia Popular. E tudo isso levou ao colapso da facção da Ayanan. E o professor Jin Guangxi, ele explica que, embora os revolucionários coreanos compartilhassem o título de comunista, formaram facções distintas cujas características estavam ligadas às regiões onde atuavam pela independência da Coreia e a estrutura de suas facções. É basicamente aquilo que eu tinha dito. Embora as facções elas fossem distintas, né, elas tinham um inimigo prioritário, que no primeiro momento foi o Império Japonês e depois os Estados Unidos. E por mais que alguns podem dizer que é uma propaganda coreana, não, de que na verdade foi a Coreia Popular que causou a Guerra da Coreia, nós devemos entender que no primeiro momento existia, entre aspas, aquela unidade entre as facções para o interesse em comum. Mas que depois que isso é deixado de lado e começa a, entre aspas, né, desenvolvimento da Coreia Popular, nós vemos que isso acaba tomando um outro rumo. E que, na verdade, a facção guerrilheira de Kim Il-sung é aquele que assume o poder e expurga as demais, a sua oposição. Que nesse caso é a facção da Ayanan. O colapso da facção Ayanan pode ser atribuído a vários fatores. Primeiro, a estrutura do campo socialista. A composição do campo socialista, com a liderança soviética sendo reconhecida dentro do bloco, dificultou que a facção Ayanan implementasse seus próprios planos na Coreia, sendo forçada a aceitar a estrutura política inspirada pelos soviéticos sem questionamento algum. Além disso, houve também a falta de interferência ativa da China. A relação sino-norte-coreana tornou-se tensa após os eventos do incidente de agosto e a luta antifacional. A China, necessitando do apoio norte-coreano na competição pela hegemonia dentro do campo socialista, foi obrigada a evitar interferências que pudessem deteriorar ainda mais as relações com Kim Il-sung. Outro fator que levou ao colapso da facção Ayanan, que diferente da facção guerrilheira que tinha o Kim Il-sung como líder definido, a facção Ayanan não tinha. E eles não tinham um líder central, o que resultou numa falta de coesão e força política. E isso levou com que Kim Il-sung e a facção guerrilheira conseguissem se articular melhor para combater a facção Ayanan. Além disso, houve uma falha de controle do exército. A facção Ayanan não conseguiu estabelecer controle algum das estruturas militares na Coreia Popular, que ficaram sob o domínio da facção guerrilheira. Além disso, a facção guerrilheira, forjada nas duras condições da Manchúria, desenvolveu uma unidade excepcional, além de uma abordagem brutal e flexível em suas lutas políticas. Já a facção Ayanan não tinha isso, com membros em ambientes mais seguros e de níveis educacionais mais altos, que não demonstrou a mesma coesão, brutalidade ou adaptabilidade. Então, fazendo um resumo de tudo isso, o colapso da facção Ayanan foi resultado de uma combinação de fatores que incluía a estrutura do campo socialista, a falta de interferência chinesa, a ausência de uma liderança coesa, a incapacidade de controlar as forças militares e a inferioridade em termos de unidade ou brutalidade em comparação à facção guerrilheira liderada por Kim Il-sung. E esses fatores contribuíram para o estabelecimento de um líder único na Coreia do Norte, que foi o Kim Il-sung, consolidando seu poder e eliminando a oposição, incluindo a facção Ayanan como parte de sua luta antifacional.
Deixarei o artigo do professor Jin Guanxi aqui na descrição e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo.